Batismo. Tendo em vista a abrangência do batismo na Bíblia, nesta lição iremos concentrar nossa atenção em apenas 2 de seus aspectos, os quais estamos convencidos precisam ser conhecidos por aqueles que creram no Senhor há pouco tempo. Esses 2 aspectos são: 1. O que o batismo faz por uma pessoa? 2. Qual é o real significado do batismo? Antes que o crente seja batizado, ele deve se perguntar: agora que vou passar pelas águas, o que o batismo fará por mim? Esta é uma pergunta que olha para o futuro, mas após o batismo, o crente precisa olhar para trás e fazer uma segunda pergunta: qual é o significado disso pelo que passei? A primeira pergunta é perspectiva, com vistas àquilo que está adiante, tentando obter entendimento antes do batismo. A segunda pergunta é retrospectiva, tentando confirmar e ampliar tal entendimento após o batismo. 2 conjuntos de passagens bíblicas sobre o batismo. Conjunto 1. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22, versículo 16. Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, versículo 20 e 21. Conjunto 2. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, versículo 3 e 4. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, versículo 12. O primeiro conjunto de escrituras diz respeito ao que o batismo fará pela pessoa batizada, enquanto o segundo conjunto explica o significado do batismo. Um conjunto contém o que o crente precisa saber antes das águas, ou seja, antes de se batizar. O outro conjunto trata daquilo que tal pessoa deve saber após as águas, depois do batismo. A seguir, iremos considerar respectivamente esses aspectos. O que o batismo pode fazer por uma pessoa? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. Número 1. Será salvo. A maioria dos protestantes fica um pouco apreensiva com este versículo. Quando eles o leem, na sua mente o versículo é mudado para: quem crer e for salvo será batizado. Entretanto, não foi isso que o Senhor disse. A fim de evitar o erro da Igreja Católica Romana, alguns protestantes, sem perceber, alteram a palavra de Deus e dessa forma caem em outro erro. O Senhor claramente declara que quem crer e for batizado será salvo. Ninguém está autorizado a mudar o texto para quem crer e for salvo será batizado. Salvos do mundo. Precisamos ter clareza com respeito ao significado da palavra salvação na Bíblia. Qual é o objetivo da salvação? Isso talvez não seja facilmente entendido por aqueles que creram no Senhor há pouco tempo, porque lhes falta um entendimento preciso do que seja a salvação. De acordo com a Bíblia, a salvação está relacionada com o mundo, não com o ser livrado do inferno. O oposto de vida eterna é perdição, enquanto o oposto de salvação é o mundo. Precisamos ser salvos para fora do mundo. Enquanto pertencermos ao mundo, estaremos em estado de perdição.
É imperativo que entendamos o estado do homem diante de Deus. As pessoas do mundo não precisam fazer nada para perecer. Ninguém precisa matar para perecer, bem como ninguém deixará de perecer se não matar. O mundo todo está perecendo, mas Deus está resgatando alguns desses. O mundo como um todo já está condenado, mas um indivíduo aqui e outro ali estão sendo salvos. Não é como separar 50 ovelhas para um lado e 50 bodes para o outro em um rebanho de 100. Mas é como pegar uns poucos peixes num mar de peixes. Todos aqueles que são apanhados na rede são salvos, enquanto aqueles que permanecem no mar ainda estão perdidos. A salvação ou perdição de alguém não depende de sua conduta pessoal, mas de onde tal pessoa se encontra. Se ela está no barco, está salva. Se ela ainda está no mar, está perdida. Não faz diferença se alguém é bom ou mau, um cavalheiro ou um vilão, uma pessoa conscienciosa ou não. Basta que uma pessoa esteja no mundo para estar perdida. Se ela não saiu, não deixou o lugar que está sob julgamento, ela é um pecador condenado. Salvação é uma questão de posição, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5, versículo 19. Não é necessário que uma pessoa peque para ser pecadora. Por causa do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Desde que alguém esteja em Adão, ou seja, no mundo, essa pessoa está em oposição a Deus e é, portanto, inimiga de Deus. Sua posição está errada, pois é uma posição de perdição. Essa é a história dos não salvos. Devemos compreender com clareza o real significado de salvação. Essa palavra é utilizada frequentemente de forma confusa. Hoje, vida eterna não é tão abrangente quanto a salvação, pois a vida eterna é uma questão pessoal. Por outro lado, ser salvo indica, além do recebimento da vida eterna, a separação de uma determinada irmandade. Portanto, ter vida eterna é uma questão puramente pessoal, ao passo que ser salvo envolve os aspectos pessoal e corporativo. Salvação envolve deixar uma raça e passar a pertencer a outra. Vida eterna simplesmente indica onde a pessoa entrou, mas não de onde ela veio. Salvação tanto inclui o sair como o ingressar, enquanto a vida eterna simplesmente lida com o ingressar. Consequentemente, na presente era, o escopo da salvação é mais abrangente do que o escopo da vida eterna, porque diz respeito à questão de ser livrado do mundo e da saída deste. Segundo a Bíblia, os 4 fatos cardinais com respeito ao mundo são: A. O mundo está condenado ou julgado diante de Deus. B. O mundo jaz no maligno. C. O mundo crucificou o Senhor Jesus. E D. O mundo é inimigo de Deus. Deve-se notar que o mundo não apenas peca, mas também crucificou o Senhor Jesus. Portanto, o mundo é inimigo de Deus. Esses são os 4 fatos fundamentais sobre o mundo do ponto de vista de Deus. Todos os que estão no mundo, independente de sua conduta, já estão julgados e, portanto, encontram-se em estado de perdição. O que está errado com as pessoas neste mundo é muito mais do que os atos injustos que cometem. É a própria posição diante de Deus que está errada. Como pode alguém abandonar o mundo se este ainda o atrai? Mas se um dia essa pessoa tiver seus olhos abertos para ver a posição em que o mundo se encontra diante de Deus, por mais atraente que o mundo possa ser, ela o abandonará. Portanto, a salvação diz respeito à libertação de um relacionamento impróprio com o mundo, bem como de uma posição indevida neste mundo. As pessoas que mataram o Senhor exclamaram: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos." Mateus 27, versículo 25. Embora não sejamos diretamente responsáveis pela morte do Senhor Jesus, foram nossos antepassados que o mataram. Embora não estejamos diretamente envolvidos no ato, todavia pertencemos à mesma irmandade que matou o Senhor. Essa irmandade é inimiga de Deus e está condenada. O fato de estarmos certos ou errados é irrelevante. Precisamos ser iluminados de forma a ver que a raça a qual pertencemos está errada. O mundo em que vivemos está errado, pois matou o Senhor Jesus e, portanto, constitui-se inimigo de Deus. Já está julgado por Deus. Precisamos ser libertados desse relacionamento. Precisamos ser livrados dessa posição. O que então significa salvação?
Ser salvo é ser libertado dessa irmandade, dessa posição e desse relacionamento com o mundo. Em outras palavras, é sair do mundo. As pessoas normalmente se preocupam com a sua justificação pessoal, mas elas precisam ser lembradas do lugar de onde foram salvas. Salvação é ser salvo do mundo, para fora do mundo. Não apenas ser tirado do inferno, pois o mundo está sob julgamento de Deus. O batismo segue o crer. Não há qualquer sombra de dúvida de que os que creem no Senhor Jesus têm a vida eterna. Temos anunciado essas boas novas por muitos anos. Tão logo uma pessoa, quem quer que seja, crê no Senhor Jesus, ela recebe vida eterna e, portanto, goza o favor de Deus para sempre. Mas devemos nos lembrar, crer sem batismo ainda não é salvação. Sim, você creu, você tem a vida eterna, mas você não é considerado uma pessoa salva aos olhos do mundo. Enquanto você não for batizado, as pessoas não o considerarão salvo. Por quê? Porque ninguém sabe que você é diferente do resto do mundo. Você precisa levantar e ser batizado, declarando o fim do seu relacionamento com o mundo. Então e somente então será salvo. O que é batismo? É a sua emancipação do mundo. O batismo o liberta da raça a qual você pertencia. O mundo sabia que você era um com ele, mas no momento em que é batizado, o mundo imediatamente se conscientiza de que você não tem mais nada com ele. A amizade mantida por tantos anos chegou ao fim. Você foi sepultado e sua carreira no mundo terminou. Antes do batismo, você sabia que tinha vida eterna. Após o batismo, você sabe que é salvo. Todos agora reconhecem que você pertence ao Senhor, pois você é dele. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque tendo crido e tendo sido batizados, agora torna-se patente qual é a nossa posição. Se não houvesse fé, não haveria aquele fato interior que traz realidade. Mas com a realidade interior, o batismo coloca a pessoa fora do mundo e põe fim ao seu relacionamento com ele. Batismo, portanto, é separação. Sem batismo não há testemunho. Quem, porém, não crer será condenado. O não crer é suficiente para a condenação. Se uma pessoa pertence à irmandade do mundo, sua descrença sela sua condenação. Por outro lado, aquele que crê deve ser batizado, porque enquanto não for batizado, tal pessoa não terá testemunhado de forma visível que saiu do mundo. Há 3 fatos surpreendentes no mundo religioso do judaísmo, hinduísmo e islamismo. O judaísmo persegue os batizados. Entre os judeus, alguém pode ser cristão secretamente sem ser perseguido. A maior dificuldade para centenas e milhares de judeus não é crer no Senhor Jesus, mas o ser batizado. Uma vez batizada, a pessoa pode ser lançada, expulsa e deserdada. O hinduísmo hostiliza os batizados. Na Índia, ninguém o incomodará se você não se batizar, mas tão logo alguém se batiza, tal pessoa é hostilizada. É como se o mundo não se importasse com que pessoas tenham vida eterna, mas resistisse a qualquer um que seja batizado. O islamismo mata os batizados. A reação do islamismo é mais severa. É raro encontrar uma pessoa convertida do islamismo para o cristianismo, pois os muçulmanos matam tais pessoas. Um dos obreiros mais bem-sucedidos entre os muçulmanos, o Dr. Zemer, certa vez declarou que seu trabalho nunca seria grande porque os resultados de seu labor acabavam sendo mortos. Ninguém sobrevivia. Dentre os muçulmanos, aqueles que criam deveriam ser imediatamente mandados para longe ou, caso contrário, em 2 ou 3 dias após o batismo seriam mortos. O batismo é um anúncio público que declara: saí do mundo. Nunca entenda a palavra salvação como um significado algo puramente pessoal. Segundo a Bíblia, é mais uma questão de sair do mundo do que de escapar do inferno. Número 2. Para a remissão de pecados. Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Será que as palavras do apóstolo soam estranhas aos nossos ouvidos? Muitos protestantes parecem ter dificuldades com este versículo pronunciado de forma tão clara pelo apóstolo. Em que sentido pode o batismo conduzir à remissão de pecados? Não é estranho que o apóstolo não tenha enfatizado o crer na sua mensagem? Devemos nos perguntar se Pedro, na mensagem registrada em Atos 2, estava tentando persuadir as pessoas a crerem. A resposta definitivamente é não. Será que isso é uma limitação da habilidade de Pedro em pregar o Evangelho? Será a sua pregação inferior à nossa e a sua apresentação inadequada? Sabemos que, de acordo com toda a Bíblia, o ponto mais importante sobre o Evangelho é o crer. Como pode então que Pedro não percebeu um ponto tão importante? Ele poderia ter omitido vários fatos menos importantes, mas certamente não esse. Entretanto, ele falou de batismo em vez de fé, e o Espírito Santo tocou fundo nos corações daqueles que o ouviram. De acordo com a ortodoxia, poderíamos declarar que apenas fé é necessário, mas Pedro proclamou que seus ouvintes deveriam ser batizados no nome de Jesus Cristo. Por que será que Pedro só falou de batismo? É porque todos os seus ouvintes participaram da morte do Senhor Jesus. 50 dias atrás, eles gritaram: "Fora com este!" Estiveram entre a multidão gritando palavras de rejeição, agora, porém, alguns desejavam se separar da multidão. Como? Sendo batizados. Pelo batismo, eles sairiam do mundo e romperiam seu relacionamento com essa irmandade. Assim que alguém pisa nas águas do batismo, ocorre a remissão de seus pecados, ou seja, essa pessoa deixa a irmandade a qual pertencia. Essa é a razão de Pedro, no dia de Pentecostes, dizer-lhes que fossem batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão de seus pecados. Um único ato, o batismo, fez com que eles saíssem do mundo. Será que agora você percebe que, tendo pertencido um dia ao mundo e sendo, portanto, inimigo do Senhor, será salvo se sair do mundo? Você precisa confessar perante Deus e homens que saiu do mundo e não mais está associado a ele. Esse é o maior ensinamento do dia de Pentecostes. Deixemos que nossas mentes sejam moldadas pelo registro de Deus em vez de doutrinas de homens. Número 3. Lava os teus pecados. A seguir, vamos considerar o caso de Paulo. Ananias disse a Paulo: "Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele." Atos 22, versículo 16. Paulo é universalmente reconhecido como um principal mestre, profeta e apóstolo do cristianismo. O que aconteceria se houvesse alguma falha na sua experiência e no seu ensino? Ananias lhe disse que não se demorasse e que fosse batizado. Por quê? Para que seus pecados fossem lavados. A Igreja Católica Romana erra aqui ao sugerir que esse versículo é uma experiência pessoal perante Deus. Ela falha ao não perceber que esta passagem lida com a questão do mundo. Consequentemente, ela batiza pessoas à beira da morte a fim de lavar seus pecados, mas não percebendo que o batismo está relacionado com o mundo e não com Deus. Muitos protestantes também erram ao tentar esconder esse versículo. Tendo sido uma pessoa do mundo e tendo agora visto e crido no Senhor Jesus, Paulo deveria se levantar e ser batizado. Ao se batizar, seus pecados seriam lavados na medida em que o seu relacionamento com o mundo findava. Se alguém se torna cristão secretamente, o mundo ainda o considera um dos seus. O crente poderá até dizer que é salvo, mas o mundo não aceitará tal declaração. Quando essa pessoa se batiza, ela leva o mundo a ver a sua salvação. Quem seria tolo a ponto de descer as águas sem uma boa razão para isso? Sim, ao se batizar, o cristão é livrado do mundo. Portanto, essa água está relacionada com o mundo. O mundo ainda considerará uma pessoa como sendo sua, a menos que ela manifeste externamente sua fé interior. Por exemplo, em Kulin, Fushu, há um festival dedicado a um ídolo no outono. Habitualmente, todos os habitantes participam do festival. Suponhamos que alguém venha crer no Senhor Jesus e diga a seus conterrâneos que por isso não pode mais comparecer ao festival. Ainda assim, as pessoas continuarão na expectativa da sua participação.
Mas tão logo essa pessoa se batizar, todos saberão que ela deixou o mundo e não contarão mais com ela. Portanto, o batismo é a melhor forma de separação. Através do batismo, o crente declara a todos que ele terminou seu relacionamento com o mundo e saiu dele. Uma vez que o batismo é um testemunho público, deve ser realizado de forma pública. Frequentemente, pessoas que não creem no Senhor vão às reuniões de batismo, mas alguns crentes sugerem que, a fim de evitar confusão, não deveria haver muitos espectadores em tais reuniões. Se é assim que deve ser, isso significa que João Batista ainda tem algo a aprender com tais crentes, pois, sem dúvida, a cena às margens do Rio Jordão deveria ser bastante desorganizada. Número 4. Salvos através da água. A palavra de Deus mantém uma unidade de pensamento. Em 1 Pedro 3, versículo 20, lemos: Nos dias de Noé, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Isso mostra a salvação sob um ângulo um pouco diferente. O Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo. No dia de Pentecostes, Pedro declarou: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Paulo é dito: Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Mas aqui Pedro nos mostra como somos salvos através da água. Tudo que não resiste à passagem pela água não se salva, mas se afoga. No tempo de Noé, todos foram batizados, mas apenas 8 saíram da água com segurança. Além daquelas 8 pessoas, todos foram imersos, mas nenhum foi capaz de ressurgir das águas. Em outras palavras, para esses, as águas se tornaram águas de morte, mas para nós, essa água é água de salvação. Eles foram imersos na água e afundaram, mas nós emergimos dela. Será que percebemos que há um aspecto positivo nas palavras de Pedro? É verdade que quando chegou o dilúvio, toda a humanidade morreu afogada. No entanto, houve 8 pessoas na arca que saíram das águas. A água não conseguiu retê-las. Essas 8 pessoas foram salvas enquanto as demais pereceram. Hoje, o mundo inteiro está sob a ira de Deus. Entretanto, a pessoa que se batiza passa pela ira de Deus e ressurge do mundo condenado. Esse é o significado do batismo. Batismo é imersão de um lado e emersão de outro. Batismo traz à mente o passar pelas águas e o ressurgir delas. Vamos considerar o aspecto de emergir. Todos passaram pelas águas, mas apenas 8 pessoas saíram delas. Hoje também somos salvos pelo batismo. Como acontece isso? É porque entramos nas águas e ressurgimos delas. Nenhuma pessoa que ainda não creu no Senhor Jesus deve ser batizada, pois tal pessoa não será capaz de emergir das águas. Mas aqueles que creem podem testificar para o mundo que encontraram a forma de sair das águas. De agora em diante, estamos fora do mundo. Do conjunto de 4 trechos das Escrituras acima, devemos estar claro o que o batismo pode fazer por nós. Ao sermos batizados, somos livrados do mundo. O novo crente não deve deixar passar muitos anos antes de ser liberto do mundo. A primeira coisa que ele deve fazer é ser batizado. Ele deve entender qual é a posição do mundo diante de Deus. O que é ser salvo? Ser salvo é ser dissociado do nosso estado anterior. É interromper nosso relacionamento com o mundo. De agora em diante, o crente está do lado oposto ao do mundo. Aqueles que creram há pouco tempo precisam ver isso. Logo após crer no Senhor Jesus, a pessoa deve ver que ela não mais pertence a este mundo. O batismo é uma expressão definitiva do fato de ter se livrado do mundo. De agora em diante, ela habita na arca e, portanto, está do outro lado. Ela já não pode mais fazer coisas não apenas por ter crido no Senhor Jesus, mas também por ter sido batizada. Essa pessoa atravessou uma ponte e agora está do outro lado. Isso torna o batismo cheio de significado. O batismo significa sua morte. O erro do protestantismo reside no fato de não ver claramente o significado do batismo.
Precisamos restaurar o lugar do batismo hoje. Qual é o seu significado? É sair do mundo. É a forma mais adequada de ser livrado do mundo. Quando alguém é batizado, ele declara que saiu do mundo. A senhorita Margaret Barber expressou esse fato de forma poética. A tumba, pessoas queridas chorando, cientes que toda a vida se foi. Essas pessoas queridas sabem que você está acabado e que chegou ao fim do seu caminho. O batismo é muito eficaz em dizer isso às pessoas. Você precisa sair da antiga esfera de vida. Ter vida eterna é uma questão do seu espírito diante de Deus. Mas ser salvo é o seu testemunho para o mundo, declarando que você não mais tem parte nele. Qual é o real significado do batismo? Agora que o cristão foi batizado, ele precisa olhar para trás e avaliar o real significado do batismo. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Romanos 6, versículo 3. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, versículo 12. Isto é um olhar para trás, não para frente. Lembre-se que as palavras em Marcos 16, Atos 2 e 1 Pedro 3 foram proferidas antes do batismo. Por outro lado, as palavras de Romanos 6 e Colossenses 2 foram ditas após o batismo. Após o batismo, somos informados por Deus que no nosso batismo fomos de fato batizados na morte do Senhor e fomos sepultados com Ele, tendo sido também levantados com Ele na ressurreição. Romanos 6 enfatiza a morte e sepultamento, mas além disso também menciona a ressurreição. Colossenses 2, entretanto, enfatiza sepultamento e ressurreição, indo um passo além, pois o foco desse texto é a ressurreição. A água serve como sepulcro. Aquilo que é sepultado deve estar morto, mas aquilo que ressurge deve estar vivo em ressurreição. Romanos descreve a primeira parte dessa verdade, Colossenses a última. Número 1. Tão grande evangelho. Pode ser que ao perceber o peso do seu pecado você tenha ouvido da morte do Senhor Jesus. Quão grandes essas boas novas foram para você. Ou talvez ao se conscientizar de quão pecador você é e após ter feito o melhor possível para livrar-se do domínio do pecado sem obter qualquer resultado, talvez nesse momento você descobriu que já estava morto. Isso foi de fato o Evangelho para você. Louvado seja Deus, pois esse é o Evangelho de Cristo. Da mesma forma que a morte do Senhor é um grandioso Evangelho, a nossa morte em Cristo também é um grandioso Evangelho. É uma alegria conhecer a morte do Senhor. Semelhantemente, saber que morremos nele é também um gozo. Qual é a sua primeira reação ao ouvir sobre morte? Como José de Arimateia, você pensa em sepultamento, pois esta é a primeira reação humana à morte. O Evangelho declara que você está morto em Cristo. Portanto, a primeira providência a tomar é preparar o sepultamento. Portanto, amados, quando vocês descerem as águas do batismo, ou quando alguém, depois de muitos anos, olhar para trás e contemplar o seu batismo, deve se lembrar que já é uma pessoa morta. Você pede para ser sepultado porque crê que está morto. Sem dúvida, você se oporia firmemente a que alguém o enterrasse antes de morrer. Ainda que não tivesse forças nem para pronunciar sua objeção, você certamente resistiria a ser enterrado até o último suspiro. Portanto, morte é o pré-requisito para o sepultamento. Novos crentes devem receber a instrução de que no momento da crucificação do Senhor Jesus, eles também foram crucificados. É baseado nisso que eles pedem para ser sepultados na água. Mas à semelhança do Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, eles também serão levantados pelo poder da ressurreição que opera neles. Ao sair das águas, tornam-se ressurretos, não mais são como antes. Essa é uma verdade que precisa ser revisitada com frequência. Tendo crido que estavam mortos, pediram para ser sepultados. Agora, tendo emergido das águas, eles hão de andar em novidade de vida. Eles se acham do lado da ressurreição.
Número 2. Estamos em Cristo. Certa vez, um jornal trazia a seguinte manchete: uma pessoa, 3 vidas. A história era a seguinte: depois do assassinato de uma mulher grávida, os médicos descobriram que havia gêmeos no seu ventre. Isso explica o título tão peculiar para aquela reportagem. Permita-me chamar sua atenção para o fato que, no caso do Senhor, é uma pessoa e inúmeras vidas. É esse o significado real da frase encontrada nas Escrituras: em Cristo. Exteriormente, o assassinato havia matado apenas uma pessoa, a mãe, mas como havia gêmeos no seu ventre, eles morreram juntamente com a mãe. Semelhantemente, isso ocorre com os que estão em Cristo. Quando Cristo morreu, nós também morremos. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 30. Somos de Deus em Cristo e o fato é que estamos em Cristo. Tendo um morrido, todos morremos. Éramos ignorantes do significado de estar em Cristo, portanto não podíamos entender o significado de morrermos com Ele. Os gêmeos morreram juntamente com a mãe, pois estavam no seu ventre. Verdades espirituais são ainda mais reais do que fatos físicos. Deus nos uniu a Cristo, portanto a sua morte é a nossa morte. Já morremos em Cristo, devemos crer nesse fato. Ao sermos imersos na água e ao emergirmos dela, declaramos que estamos do outro lado do sepulcro. Isso é a ressurreição. A ordenança de Romanos 6 é de nos considerarmos vivos para Deus em Cristo Jesus e mortos em Cristo Jesus para o pecado. Ainda que em nós mesmos não sintamos nenhuma diferença, ainda assim esta experiência gloriosa está em Cristo. Esperamos sinceramente que todos os que creram recentemente sejam exercitados nisso. Ao perceber que estão mortos, eles se deixam sepultar nas águas, e ao ver que estão ressurretos, saem das águas para servir a Deus.